e vigilantes às necessidades dos outros e aberto à graça de Deus, que nos nula de paz e destrói os muros da inimizade e da aspiração. De pé, vamos receber nosso presidente da nossa celebração, Padre Banco, com o canto de entrada de número 528. 528. Queima-te, Senhor. Bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Com muita alegria, acolho as crianças, os adolescentes, os jovens e você que é pai, você que é mãe, você que é avó, dizer que bom que nós nos encontramos para celebrarmos a Santa Missa da oferenda do dízimo e da nossa coleta da campanha Aquilo, a fim de sermos aquela comunidade que se abre para se ajudar mutuamente, acudindo às necessidades uns dos outros. Boa noite. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Reconheçamos os pecadores, para que com dignidade possamos ouvir a palavra, recebê-la no fundo do nosso coração e produzir frutos de vigilância, de empenho e dedicação no cultivo de valores e virtudes que nos servirão para que quando Jesus chegar e bater a nossa porta, nós possamos dizer: eis aqui a serva ou o servo do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Que Maria, a exemplo de fidelidade, de modelo, de missão, nos ajude a tomar consciência dos nossos pecados e a assumi-lo depois, cantando, pedir perdão. Número 349. Pelos pecados, erros passados, por divisões a sua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ter por ser cristãos que vivem mal. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesta missa vamos rezar pelo Senhor Antônio, que essa semana que vem completa 77 anos, pela saúde dele, pela saúde de todos os enfermos da nossa comunidade. Vamos rezar por Adilton Correia dos Santos, unindo-nos àquelas intenções que já foram lidas no começo da missa. Agora acolho a sua intenção também. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. O centro da vida cristã é Jesus, que nos torna concidadãos dos santos e vendendo-os fiéis no seu serviço. Nos entrega ao banquete e à fidelidade de seu reino, o santo. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, naquele tempo ereis sem Messias, privados de cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Jesus Cristo, vós que outrora estavas longe, vós tornaste próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estás longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Assim, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vós tornares morada de Deus pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. A resposta é: o Senhor anunciar a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem. É a glória habitará em nossa terra toda. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade é o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a felicidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom. É a nossa terra. Nos dará suas colheitas. Justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os seus passos todos. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. De pé, para nós aclamarmos o Santo Evangelho, cantando o número 61. Falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti,
Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. A promessa que Deus faz através do Salmo 84, entre parênteses 85, de conceder e enviar a paz ao seu povo, se realiza quando Jesus Cristo aparece no meio de nós. E então São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 12 até o versículo 22, diz para nós: Deus cumpriu a sua promessa. Aqueles que estavam distantes do Senhor agora fazem parte do povo de Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele é o elo de unidade. Ele é aquele que nos veio reconciliar. E para tanto, todos nós somos e fomos integrados nesta construção que tem o próprio Cristo como a pedra fundamental. Aquela pedra de toque, rejeitada assim pelos construtores, mas escolhida para ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que de facto faz de todos nós um povo. E não só um povo, mas por ele e com ele nós nos tornamos co-herdeiros com as promessas divinas. E as promessas divinas é que, primeira promessa, a paz chegou entre nós. Segunda promessa, Deus virá para restaurar tudo e todos. E aqueles homens e mulheres que forem achados dignos e encontrados dignos, conforme Jesus no texto segundo Lucas, no capítulo 12, versículos 35 até o versículo 38, estiverem com as lâmpadas acesas e com os rins cingidos, estes homens e essas mulheres terão a graça de serem servidos pelo mesmo Senhor. Afinal, Jesus Cristo é o servo sofredor, conforme nós ouvimos no domingo passado, na leitura do profeta Isaías, capítulo 53. Ele é o servo que veio para nos dar a garantia de que é servindo-nos uns aos outros que todos nós alcançaremos a graça da vida eterna. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim, todos os homens, todas as mulheres que seguirem os passos seus, todos os homens e mulheres que colocarem em prática a sua palavra e, dia após dia, se esforçarem, dia após dia, buscarem cada vez mais viver esta palavra, esses homens e essas mulheres viverão eternamente. Quando é que o Senhor virá? Como Ele virá? Ninguém sabe. E para tanto, Jesus nos adverte. Sendo como aqueles homens e aquelas mulheres que foram convidados para a festa de casamento e aguardam o noivo chegar. Se chegar às 3 horas da manhã, às 4 da tarde, a meio-dia ou de manhã, felizes serão aqueles homens e mulheres que o Senhor, ao voltar a encontrar, agindo assim. Veja, entendamos que esta vinda do Senhor, que o texto está falando aqui, essa vinda pode ser interpretada de várias formas, mas fiquemos sobretudo nas duas interpretações. A primeira é o dia da nossa morte. Nós não sabemos quando morreremos.
Nós só sabemos que hoje estamos aqui. Agora estamos respirando. E nesse justo momento estamos aqui na igreja. Mas quando a gente terminar a missa, e a gente não sabe se a missa vai terminar, ainda nos manteremos de pé. E não sabemos se terminada a missa ou descermos as escadas, a gente cai e bato com a cabeça num desses pisos aí e eu estou indo embora. Ou em casa dormindo. Vou para casa e tal, dormindo e de repente fui embora. E assim sucessivamente. Nós não sabemos quando e como nós partiremos deste mundo. A hora é incerta, mas que virá, um dia chegará, baterá à nossa porta, não tenhamos dúvidas. A segunda interpretação é do juízo final, quando ele virá para restaurar tudo. O dia do juízo. E cada um, quando os livros estiverem abertos, cada um entregará as suas próprias cartas. O que cada um tiver feito, estará tudo às claras. É por isso que você e eu precisamos nos empenhar, precisamos nos dedicar em praticar as boas obras. Pois dizia o livro da sabedoria que os justos vivem eternamente. Mesmo que passe por diversas situações, cansaço, o corre-corre do dia, as doenças, uma dor daqui, outra dor da acolá, enfim, tudo aquilo que a gente enfrenta no nosso dia, não tem como nós vamos compará-lo, dirá São Paulo, com a glória que se há de revelar quando tudo se consumará todos. Então há necessidade de vocês e eu, todos juntos, cada um, fazer o possível e o impossível, para que a vinda do Senhor nos encontre vigilantes. Com a lâmpada da fé acesa, a fé que deve ser sustentada pelas obras, e os nossos rins cingidos, certos de que a qualquer altura podemos partir. Rins cingidos. Como está o nosso contato com o Senhor no sacramento da confissão? A gente precisa se confessar, porque a confissão é o sacramento que nos mantém íntegros. O sacramento da confissão tem vários efeitos. Primeiro, de tirar todos os pecados que a gente cometeu, nos colocar em paz com Deus, reconciliados com o príncipe da paz, Jesus, e em segundo lugar nos previne, nos coloca numa atitude constante de vigilância, porque Jesus disse: vigiai e orai para não cairdes no pecado. Então o sacramento da confissão, ele é como se fosse um farol que vai iluminando a nossa vida, purificando os nossos gestos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e nos colocando num clima realmente de paz para com os nossos irmãos e irmãs. É por isso que São Paulo diz: todos nós somos integrados nesta construção. Somos uma igreja enviada para anunciar o perdão e a misericórdia. Os pecados que vocês perdoarem, eles serão perdoados. E aqueles que não perdoarem, eles serão retidos. Que cada um de nós se assuma como ministra e ministro da misericórdia e do perdão de Deus. Com a lâmpada da fé acesa e os rins cingidos, continuemos celebrando a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos ao nosso Pai as nossas preces por toda a Igreja. A cada uma das intenções respondamos: inclinai, Senhor, o vosso ouvido às nossas preces. Todos juntos? Inclinai, Senhor, o vosso ouvido às nossas preces. Elevemos ao nosso Pai as nossas preces por toda a Igreja. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que encontre na Palavra de Deus o alimento de que necessita para servir aos irmãos e irmãs com generosidade, o amor, rezemos ao Senhor. Inclinai, Senhor, vossos ouvidos às nossas preces. Pelos missionários, para que, a exemplo de São João de Capistrano, exerçam seu ministério com ardor e cheios de fé, rezemos ao Senhor. Inclinai, Senhor, vossos ouvidos às vossas preces.
pela população indígena, para que seus direitos e sua cultura sejam respeitados. Rezemos ao Senhor. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos à vossa prece. Pelos viúvos, para que consagrem sua vida e suas energias com generosidade ao serviço do próximo e aos necessitados. Rezemos ao Senhor. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos à vossa prece. Missa da oferenda do dízimo, sinal de gratidão e de comprometimento para com a comunidade. Vamos juntos fazer a oração da oferenda do dízimo. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda e nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas. Pois se temos, porque nos deixas, aceitai, Senhor, a nossa oferenda, como aceitastes os dons de Melquisedeque, dignai-nos, Senhor, nosso Pai, acolher nossa oferenda e fazei de nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo, hóstias vivas para vós. Amém. Também, muitas pessoas já trouxeram a sua campanha, o seu quilo de alimentos não perecíveis, mas pode ser que alguém os tenha aí consigo. Com a nossa oferenda do dízimo, cantemos. Canto de ofertório, número 299. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão, parar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nosso sacrifício, para a nossa bênção e toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Em vosso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, a vossa justiça os puniu, mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, o vosso Filho. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, conserve a terra por nossa glória.
santidade. Santificai, vós, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando alegremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho Adilton Correia dos Santos, por quem celebramos esta Eucaristia de modo especial, bem como todos os outros irmãos e irmãs cujos nomes colocamos no começo da missa, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes completar a vossa paz. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, unamo-nos rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixa-os a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém me come, viverá para sempre, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me amar, mas sei uma palavra que serei salvo.
procissão, se dirigimos até o altar para receber Jesus vivo e representado na nossa consagrada. O canto de comunhão de número 791. Tanta gente vai andando à procura de uma luz, caminhando na criança se aproxima de Jesus. No deserto sente fome, o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dá-lhe no mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhe no mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Muito mais imaginado passa a ter gosto de amor. Quando acumulado gera a morte, traz a dor. Quando pouco que nós temos se transforma em oração, o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos. Dá-lhe o mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Dá-lhe o mesmo de comer, que o milagre vai acontecer. Para a Eucaristia o Senhor vem ensinar. O amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos caminhamos, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra o mesmo pão. Dai o de comer, que o milagre vai acontecer. Dai o de comer, que o milagre vai acontecer. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.